Bom, pessoal, repassando rapidinho, essa é a configuração do PC, uma Z790 Wi-Fi Plus DDR5, Liquid Freezer 3 de 280 milímetros, esse é muito bom. Placa de vídeo é simples, tá? Uma placa de vídeo bem de entrada, que é a 5060 Ventus, ela é levemente um pouco melhor aí do que a 4060, Core i7 de 14ª geração 14700K. Memórias RAMs DDR5 5200 MHz. Não é aquela de 6000, estava muito cara de 6000, infelizmente não consegui comprar. 32 GB, são 16 GB de cada. E o SSD, esse SSD aqui está bem famosinho na internet, que é o NV3, 6000 de leitura e 4000 de gravação. E esse é o bravo aí, eu tenho um SSD atualmente, mas esse daqui é bem melhor. Fonte de 850, tá? Essa configuração não precisa dessa fonte, mas eu quero já deixar uma fonte boa, porque se porventura daqui uns anos eu comprar uma placa nova, então não vou precisar de trocar de fonte. E aqui, esse gabinete é um gabinete custo-benefício aí que eu achei. Infelizmente, os que eu mais queria muito não era compatível com a minha placa, que é uma placa ATX. E mesmo sendo ATX, tinha outra limitação, que era encontrar um gabinete compatível com um water cooler de 280 milímetros, porque o padrão de 360 já não é compatível com 280. Bom, tá aí o gabinete. A primeira coisa que eu quero ver agora, antes de montar a placa, antes de começar as coisas, é simplesmente ver como é que vai ficar o water cooler, se ele vai caber aqui ou se ele vai caber aqui. Vamos ver agora. Pelo que eu tô vendo aqui, se caber vai ficar muito apertado, ou vai ficar quase na conta aqui, ó. Que eu tô vendo um espaço aqui, ó, tá dando mais ou menos 4 dedos. Essa é a placa-mãe, coloquei por cima do plástico mesmo, só pra ver mais ou menos onde que vai dar. E o water cooler, cara, ele é bem gigantão, cara, ele vai dar aqui assim, ó. Mas eu tô vendo aqui se vai dar certinho ainda. Realmente consegui encaixar, consegui empurrar bem forte ali o fiozinho que tava atrapalhando, sem estragar nem nada. E agora encaixou finalmente, cara. Graças a Deus. E cara, vai dar a conta certinha da placa sem interromper as memórias RAMs, hein? Deu boa aqui, beleza. Deu pra colocar tudo aqui, beleza. Mas depois de montar o PC todo aqui, cara, a fonte não tem lugar de onde passar. Bom, depois que eu montei o PC todo, aí eu vi que a fonte não tinha lugar onde passar, porque esse water cooler, ele é tão grande dessa marca que eu não sabia que era tão grande assim, que não deixou nem lugar para passar nenhum fio ali no canto. Mas ele sobrou um espaço ok entre a placa e ele. Eu vou ter que desmontar tudo para cortar aqui com disco. Já comprei o brabo aqui, ó, e aí eu vou fazer um corte aqui, ó, para o cabo da placa de vídeo e da CPU e da placa-mãe. Vai passar esses três cabos por aqui, porque não tem outro lugar que passe. Eu já tentei de tudo aqui, mas não tem. Os buracos são pequenininhos, os outros que sobraram. Tá aí, gabinete esvaziada. Agora eu vou fazer a marcação mais bonitinha aqui e cortar. Marcação feita, agora é colocar o disco na serra e bora lá. Meio que isolei a placa toda. Antes do pano também eu tampei aqueles pininhos de conectar com essa fita aqui. E passei, né? Para não espalhar nada pro gabinete, ainda vou dar uma limpada quando eu terminar. A operação foi um sucesso, fiz o que deu para fazer, porque a posição aqui de cortar de lado aqui era muito ruim mesmo, porque a ferramenta era grande, aí a serra tinha que entrar aqui dentro, a gabinete é muito pequenininha. Então fiz o que tinha que fazer e ficou até que bom. Só que agora eu vou passar uma fita isolante preta aqui, só nessas bordas para não ficar cortante. Então ficou mais ou menos isso aí, ó. Até que ficou bom, mas nem tanto. O acabamentinho ficou assim. De longe nem parece que tem essas rebarbas aqui, parece que é da própria placa mesmo. Mas ficou bom, só dá uma limpadinha aqui agora e já era. Placa devidamente instalada. O curioso é que essa placa não veio com a tela, pessoal. Mas, por incrível que pareça, eu não ligo. Porque eu gostei. Porque ficou tudo preto aqui. Vamos lá agora instalar o water cooler. Bom, agora definitivamente todas as peças estão instaladas. Tudo. Agora vamos ligar e instalar o driver da RTX 5060. Fonte instalada, a organização dos cabos ficou até que boa, porque ela é uma fonte modular, não vou precisar daquele monte de cabo. Bom, liguei aqui provisoriamente, deu vídeo, mas tem que ajustar ainda, tá vendo, ó? Ele tá comendo as bordas agora. Bom, pessoal, finalizado, já praticamente instalei o driver drivers da placa de vídeo, drivers da placa-mãe também, principalmente aqueles drivers que o Windows não reconhece, que é aquele driver de barramento SM, PCI e também driver desconhecido. Bom, pessoal, vamos lá. As dificuldades que eu tive para montar esse PC. Bom, a primeira coisa depois que eu montei, ele deu aquela questão lá que ele não estava reconhecendo HDs com Windows 10 nem SSD. O sistema da placa-mãe reconhecia que tinha realmente um HD e um SSD instalado, porém ele não dava a opção de boot.
mas eu tentei mudar algumas configurações ali no Boot Security, que por incrível que pareça, essa placa não estava deixando eu ativar ou simplesmente desativar o Boot Security. E também o VRM, se eu não me engano, não lembro se é esse nome, mas tem um negócio de VRM, alguma coisa assim, VSM, alguma coisa assim, que dá para você ativar ou desativar também, para você mudar algumas configurações. E por incrível que pareça, a minha placa-mãe não estava deixando eu fazer nenhuma desses tipos de alteração, provavelmente porque ela deve ter alguma segurança mais avançada e atualizada que ele simplesmente não deixou. Então eu fui obrigado simplesmente a instalar um pendrive com Windows 11, porque o pendrive com Windows 10 ele simplesmente também não dava boot, ou seja, ele reconhecia que tinha um pendrive igual o SSD e o HD, mas com o Windows 10 ele não aparecia a opção de boot. Então eu tive que basicamente formatar e reinstalar no pendrive o Windows 11. Na primeira inicialização ali do pendrive, ele já reconheceu o Windows 11 de cara, ou seja, ele tem uma treta com o Windows 10 que eu não tô ligado, sabe? Depois que eu instalei todas essas opções, foi a hora de instalar o driver da placa de vídeo, que foi relativamente ok, não foi difícil achar. E depois os drivers desconhecidos do sistema aqui, ó, de gerenciamento de disco. Agora, como vocês podem ver, está todos instalados. Porém, quando eu fui para instalar, estava faltando o driver de barramento SM, vários PCIs e tava outros drivers lá com outros nomes que eu não lembro agora, que simplesmente o Windows não conseguia atualizar eles. Você colocava em atualizar o drive que o Windows não conseguiu encontrar esses drivers, mesmo com o Windows Update atualizado, hein? Então esses drivers não reconheceu, ou seja, o Windows não conseguiu achar. Mas eu achei na internet, criei uma pasta, baixei vários drivers, taquei ali todos os drivers numa única pasta e atualizei ali, e foi atualizando automaticamente quando eu clicava para atualizar ali dentro da pasta do driver. Eu percebi que esse Windows 11 aí, não sei se é só o meu, mas eu vi que ele fica meio que falhando algumas coisas ali, não sei. Às vezes você tenta copiar, por exemplo, um arquivo de um celular para o computador, fica dando erro, alguma coisa assim, não erro, né? Fala que ele deixa você copiar de primeira, aí você tenta copiar de novo depois e não dá erro, aí você tem que desconectar e conectar o celular, mas tem que ver se é do celular ou é do próprio Windows 11. Mas eu percebi que o Windows 11 ele fica dando umas falhas, sei lá, esse Windows 11 não tô sentindo firmeza não, mas pode ser alguma coisinha que eu tenho que fazer ainda. Por enquanto é isso, se você assistiu até aqui, deixe seu like, seu comentário e até a próxima.